A rodada foi boa, sim ou não? Olha, a rodada foi razoável. Não foi boa. Não foi boa. Primeiro que o Botafogo perdeu. Não foi boa. Foi só satisfatória para que o Botafogo não descesse posições, não perdesse posições. A rodada não foi boa. Não. O que garantiu o Botafogo no G4 foi a derrota do Mirassol ontem. Beleza. Até aí a gente já falou, nós tínhamos São Paulo para secar, Bahia. Ficou difícil. A situação do Botafogo era muito difícil, né? Secar o Bahia. Mas aí o Flamengo poderia chegar empolgado para o Clássico e torcer para o Bahia. Mas aí o Bahia encosta no Botafogo, tem o jogo a menos. Como é que fica? Pois é, a situação da tabela é a seguinte: o Bahia ganhou, o Fluminense ganhou. O Fluminense encosta um pouquinho, o São Paulo, que estava ganhando de 2-0, estava ficando a 2 pontos do Botafogo. Tomou a virada. Isso foi bom para o Botafogo. Isso foi bom para o Botafogo. Os bons resultados da rodada foram a derrota do Mirassol por 3-0 para o Corinthians. Isso foi ótimo. E a derrota do São Paulo para o Palmeiras por 3-2. Isso foi ótimo também. Porque de certa forma é um balde de água fria no São Paulo. Segunda derrota seguida, terceira derrota seguida, aliás, dentro do Morumbi. Só o Botafogo perdeu aqui em São Paulo. Mas a LDU ganhou, o Ceará ganhou, agora o Palmeiras virou. Eu não vou entrar no mérito aqui, o gigante glorioso de arbitragem. Entro no mérito de arbitragem quando o assunto é Botafogo. Quando o assunto é São Paulo, eles que se virem pular, não é problema do Botafogo. Afinal de contas, o presidente de São Paulo tinha dito para o John Paxson curar as feridas em relação à arbitragem dentro de campo, então que ele cure as dele também. Isso foi ótimo para o Botafogo. São Paulo continua 5 pontos. São Paulo continua fora do G6. A gente sabe que é um time que, por mais que não seja uma equipe equilibrada, tem um bom treinador, mas já está vivendo um momento de turbulência. Mal chegou, já está vivendo uma turbulência, uma eliminação, uma virada inexplicável. Tomou uma virada inexplicável, daquelas que Lúcio Flávio toma. Então para o Botafogo a rodada foi nota 5. Nota 5. Teve mais coisa ruim do que coisa boa. Fluminense deu uma encostadinha ali, ainda está longe. Mas está vislumbrando que também tem jogos a menos. Joga quarta-feira contra o Mirassol. Sinceramente não sei quem secar. Não sei quem secar. E o São Paulo perdendo. Ótimo. O Bahia ganhando vai igualar o Botafogo. Só que o Bahia a gente sabe que é muito inconstante. Apesar de ter vencido o líder e o vice-líder, o Bahia perdeu para a gente na quarta-feira. Por 2-1 vencemos esse confronto direto. Vocês imaginem se o Botafogo não tivesse vencido o Bahia. O Bahia ia disparar de novo. Porque já estivemos numa situação de campeonato em que nós estávamos a 7 pontos do Bahia. Depois ficamos a 4 pontos do Bahia. Ficava nisso, 5, 4, 6, aí diminuiu para 3, hoje nós estamos à frente do Bahia. Mesmo com esse jogo a mais, nós estamos à frente do Bahia. Já falei pra vocês, o problema é ter jogo a mais e ficar atrás. Tipo o malvadão aí, né? Tem jogo a mais do que o Palmeiras e tá atrás. Aí é complicado. Mas também não é problema nosso. Confesso que adoraria que fosse problema nosso. Adoraria estar na vice-liderança, brigando pelo campeonato. Infelizmente não estamos, né? Então não é problema nosso. O Botafogo, pro que aconteceu, sinceramente, repito, tá vivendo uma situação de agradecer, de botar a mão pro pessoal e falar obrigado. Poderíamos estar, sei lá, em 12º. Poderíamos estar em 8º. Estamos em 4º lugar. E o que aconteceu de bom nessa rodada? O Flamengo chega pressionado e não vai jogar com o Maracanã, se eu for a favor. O Flamengo chega pressionado. O Flamengo chega com desfalques. O Arrascaeta, não sei se. O louco Bielsa, ele é louco mesmo. Ele deixa para convocar a seleção uruguaia no apagar das luzes. Então não sei se o Arrascaeta. O Arrascaeta tá convocado quase sempre. Mas não sei se será dessa vez, para 2 amistosos. A tendência é que sim. Então o Flamengo pode não ter o seu melhor jogador, o Arrascaeta. Como não teve no 4x1, ele entrou, jogou 10 minutos, saiu. Vai ter o Danilo. O Flamengo não tem o Alassin, que é bom jogador, moleque, menino aí, que vinha destacando, aí perdeu aquele pênalti, voltou e já foi expulso. Então o Flamengo também, além de ter desfalques, tem o Varela, que deve ser convocado. Os jogadores de seleção do Flamengo não estarão. Agora, além disso, o Flamengo chega numa situação em que não estava ainda no campeonato. Que é uma situação de ter sido ultrapassado. Uma sensação de estar próximo do fracasso.
E aí o Botafogo. A vibe mudou do clássico. A vibe do clássico mudou. O torcedor do Botafogo estava assim. Porra, cara. Queremos pro Inter. Time inconstante. Porra. Aí ganha em casa. Agora é assim, né? Ganha em casa e perde fora. Ganha em casa e perde fora. Que bom que ganha em casa, né? Nos últimos 3 jogos. Tirando o jogo contra o Mirassol, que foi um jogo atrasado, ganhamos o Bragantino, ganhamos o Galo, ganhamos o Bahia. E agora a gente vai jogar com o Flamengo. O jogo tem tudo para ser um jogo aberto. O Botafogo tem que ser muito inteligente, porque precisa estar bem aqui, ó. Porque do lado de lá, muita pressão. Eles não passaram por essa pressão ainda no Campeonato Brasileiro, desde que assumiram a liderança. Estão aí na liderança rodadas e rodadas e rodadas. E agora, na reta final do campeonato, perderam a liderança e tem um jogo a mais do que o Palmeiras. O Botafogo pode botar a pá de cal no sonho desses caras. Olha só que momento o Botafogo pode ter na temporada. Vem data FIFA ainda bem, porque a gente pode ter o Montoro, que é argentino, eliminada logo. Pode ter o Jordan Barreira, que vem jogando bem na Copa Sub-20 pela Colômbia. Quem sabe algum jogador lesionado consiga se recuperar. E os jogadores que estão desgastados fisicamente, que são vários, possam recuperar também pelo menos 70, 80% da forma física. A gente tem um jogo não igual, mas um jogo em que o Botafogo possa competir. E aí, galera, o cenário mudou. O cenário mudou para esse jogo. Porque é o jogo da torcida. De repente, aquele. Tá bom, vou forçar a barra aqui. Aquele último voto de confiança da temporada. Vamos lá. Vocês imaginem o cenário. Estragações, Botafogo. Pelo menos ali 30 mil pessoas. Torcidinha deles lá, no cantinho, com um pouquinho de ingresso e tal. Porque tem aquela situação que aconteceu no jogo com o Vasco, que também é meio que incontrolável, de torcedores rivais comprarem os ingressos dos torcedores do Botafogo. Porque se não esgotar com o sócio-torcedor, qualquer um pode comprar. E aí, para a gente pensar nisso, você que é sócio-torcedor, que mora no Rio de Janeiro, ou mora perto, pode ser o jogo da virada do Botafogo. Mas não é que vai ganhar uma sequência de jogos. Gente, não vai. Esqueçam isso. O Botafogo pode vencer o Flamengo no jogo seguinte e perder. Isso aí é algo extremamente natural. Vai jogar depois contra o Ceará, no Castelão. Tranquilamente, eu vejo uma derrota nesse jogo contra o Ceará como algo muito plausível. Agora, a vibe do clássico Flamengo-Botafogo, ela mudou. O Botafogo não tem pressão. O Flamengo tem a pressão. O Flamengo perdeu uma liderança. O Flamengo vem de tropeço para Bahia, para Cruzeiro, para Grêmio, para Vasco. O Flamengo está deixando pontos para trás. O Flamengo, por incrível que pareça, está com a setinha para baixo. Está com a setinha para baixo. Já tem na classificação. Está vindo primeiro agora. Está em segundo. Um jogo a mais com o Palmeiras. É a nossa grande oportunidade. É a nossa grande oportunidade de acabar com a chance de título do Flamengo. Ou, pelo menos, deixar distante. Porque o Palmeiras vai jogar em casa na próxima rodada. Joga em casa. E é uma excelente oportunidade. Para isso, vamos imaginar esse cenário. Torcedor fazendo o último pacto de sangue da temporada. O torcedor está chateado, está de saco cheio. Não quero mais saber até 2026. Mas da mesma forma que fizemos contra o Vasco. Mais de 40 mil torcedores no Newton. Vamos pensar com carinho nessa possibilidade que esse Flamengo e Botafogo podem estar caindo no nosso colo. Uma vitória num clássico. Ela muda vestiário. Ela muda a vibe de torcedor. Ela muda tudo. Ela muda tudo. Grande oportunidade que a gente tem, galera. A rodada não foi tão boa quanto a gente queria. Porque agora são 3 times com o mesmo número de pontos. Mirassol e Bahia têm um jogo a fazer. Os dois podem ultrapassar o Botafogo. Podem ultrapassar o Botafogo. A gente pode terminar em 6º lugar. A vitória sobre o Flamengo pode mudar a história do Botafogo nesse campeonato brasileiro. Enfim, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Eu fico por aqui. Um beijo grande no seu coração. Amanhã a gente troca mais ideia, fala mais de Botafogo no Campeonato Brasileiro e já começa a desenhar as perspectivas para o clássico contra o pressionado e ex-líder Flamengo. Um beijo grande, até mais.